Bom, eu sou o Gabriel Melo, estudante de Ciência da Computação. Gravo esse vídeo como forma de apresentação do meu seminário para a disciplina de Inteligência Artificial. Bom, meu tema é uma introdução ao PyTorch, uma ferramenta, um módulo Python para manipulação de soluções que envolvam Machine Learning. O conteúdo da apresentação será dividido da seguinte forma. O primeiro capítulo diz respeito a um Get Started, uma conversa inicial a respeito do PyTorch, da motivação e, como complemento, algumas notas a respeito do que é Deep Learning e o que isso tem a ver com PyTorch. No segundo capítulo, veremos o básico, os elementos que compõem e estruturam o PyTorch. Veremos os tensors, algumas operações matemáticas que podemos realizar com as estruturas do Torch e, obviamente, matrizes. Majoritariamente utilizaremos matrizes para manipular os dados. Veremos também os módulos mais utilizados dentro do PyTorch. Dentre eles, podemos citar o AutoGrad e o Optim. Veremos eles com mais calma posteriormente. Após isso, criaremos uma rede neural artificial do zero, utilizando o PyTorch. Veremos como simples é essa criação. E por último, resolveremos um problema simples de classificação de imagens com o PyTorch. Bom, Get Started. O que é de fato o PyTorch? O PyTorch é um pacote, um módulo Python voltado para a manipulação de soluções de Machine Learning. Ele é baseado no Torch, que é um framework que é feito na linguagem Lua, uma linguagem interpretada para manipulação também de Machine Learning. Dessa forma, o PyTorch ele atua como uma camada acima do Torch para fazer essa aproximação do Python, que é uma linguagem muito mais acessível e conhecida e documentada quando comparado com Lua. Ele é composto basicamente o core, a estrutura de dados principal deles é chamado de tensor. Veremos já qual a definição dos tensors, quais são as características. Um outro ponto importante do PyTorch, um diferencial, é que ele nos fornece uma possibilidade de treinamento distribuído para os nossos modelos de Machine Learning, podendo inclusive tendo suporte para GPUs. Vale citar também que o PyTorch é um módulo que se assemelha um pouco na estrutura geral, na sintaxe da maioria dos seus métodos, com o famoso NumPy, também para manipulação matemática utilizando Python. O que é Deep Learning? Deep Learning nada mais é que um subcampo de Machine Learning. Ele é, de uma forma mais lúdica e ilustrada, uma rede neural artificial com múltiplas camadas internas, com muitas camadas mesmo. É caracterizado na implementação de redes neurais convolucionais e é muito aplicado também para classificação de imagens, chatbots, várias outras técnicas de visão computacional fazem uso também do Deep Learning. Bom, o básico do Deep Learning. O que seriam os tensors? Nada mais são do que arrays multidimensionais que são similares ao do NumPy, como foi citado anteriormente, e podem ser utilizados, ao contrário do NumPy, na GPU, com processamento paralelo distribuído. Embaixo temos uma sintaxe do domínio para a gente começar a utilizar o PyTorch, só importando, nesse caso, o módulo, o pacote, e inicializando o valor 1 na estrutura de dados Torch e armazenando ele na variável b qualquer. Algumas operações matemáticas. O PyTorch tem o objetivo de tornar muito próximo a linguagem Torch o framework Torch da linguagem Python. Dessa forma, a sintaxe costumeira do Python pode ser aplicada para as estruturas de dados Torch.
Manipulação e criação de matrizes, como são feitas? Existem algumas formas de a gente inicializar uma matriz. Uma delas é utilizando o método zeros, que a gente cria uma matriz preenchida com zeros e dado como argumento as dimensões dessa matriz multidimensional. A gente pode também criar uma função, uma matriz com dados randômicos, a gente passar um seed através da função manual seed e mais uma vez as dimensões dessa matriz. Alguns métodos para manipulação das matrizes podem ser vistos como os básicos: add, sub, multiplication e division, além da matriz transposta. Podemos ver que se assemelha muito com o Python, com as manipulações corriqueiras feitas com a linguagem, tornando muito mais fácil a utilização. Um dos modos mais importantes do PyTorch é o AutoGrad. Ele utiliza uma técnica que é conhecida como diferenciação automática. O que ela faz? Ela grava todas as operações que estão sendo feitas no nosso programa, desde que desejado esse comportamento, permitindo que a gente possa poupar tempo e processamento em cálculos de épocas seguintes. Mas o que isso significa? A gente habilita esse módulo para atuar em determinados objetos torque que a gente quiser. Dessa forma a gente consegue ter todos os gradientes calculados durante a execução do nosso programa, de uma época, por exemplo, e a gente pode fazer um backtrace, um backward, para poder buscar esses gradientes já calculados e gravados em memória. Temos aqui um exemplo já na linguagem Python para realizar isso. No momento em que a gente cria um tensor, se a gente passar o parâmetro de requires grade como true, a gente está habilitando esse objeto a utilizar a função de autograde, ou seja, conseguir gravar o gradiente que envolva esse objeto. No caso, a gente inicializa dois tensors, A e B, realiza uma soma e mais algumas operações sobre eles, e a gente pode retornar, a gente pode executar, na verdade, os gradientes que foram gravados nas etapas do cálculo envolvendo, no caso nosso, a objeto A. Quando a gente cria esse objeto A habilitando o autograde, automaticamente um atributo desse objeto é gerado com o nome grad, que vai armazenar todos os gradientes que foram calculados. O outro módulo que traz facilidades para o PyTorch é o Optim. O Optim fornece alguns códigos pré-escritos já com a implementação de alguns algoritmos de otimização de redes neurais. Como a gente pode ver no exemplo, alguns dos algoritmos como o ADAM e o SGD que são comumente utilizados na otimização de redes neurais podem ser facilmente obtidos através desse método do pacote Torque, o Optim. Criaremos então uma RA do zero com PyTorch. Primeiramente, inicializando nossas entradas e saídas, nossos nós de entrada e saída em x e y, respectivamente. Definimos nossa função de ativação, uma sigmoide, e uma função sigmoide derivativo. Na sequência, inicializamos algumas variáveis de settings da nossa modelagem da rede. Entre elas, a quantidade de épocas, a taxa de aprendizado, a quantidade de camadas de neurônios e a quantidade de camadas de neurônios escondidas.
além dos neurônios de saída. Após isso, devemos então setar os pesos e os bias da nossa rede e na sequência iniciaremos no loop iterando sobre as nossas épocas, que será dividido em dois semi-algoritmos, um forward propagation e outro de back propagation. No forward propagation, a gente faz de fato a passagem de pesos e ajustes até do início das entradas até a saída, utilizando nossa função sigmoide, e o backpropagation se dá com a retroalimentação da rede, em que a gente vai de fato misturando e aprofundando os pesos e a divisão utilizando a derivativa do sigmoide, aquela função que falamos anteriormente, de uma forma bem simplificada. Bom, para resolver o problema de classificação de imagens, eu inseri o código no GitHub, que a gente pode conferir agora, e na sequência veremos a execução do mesmo. Bom, como dito, o algoritmo está disponível na plataforma GitHub. E o que esse código faz? Basicamente aqui a gente importa as bibliotecas vistas durante a apresentação, incluindo também uma biblioteca muito usada, porém não citada de forma explícita no trabalho, que é a NN. Por outro lado, a gente utiliza a Optime. Esse algoritmo foi montado utilizando uma base de um tutorial e algumas referências online que encontrei. Basicamente, o fluxo do código primeiramente, a gente monta a rede neural. Segundamente, a gente treina utilizando dados de uma base de imagens de cachorro e gato. Os dados são os dados de treinamento, são separados e diferentes dos dados de teste. E após o treinamento, eu tive que, na verdade, fazer algumas alterações no treinamento, diminuindo a quantidade de épocas e a quantidade de entradas também, visto que não havia tempo suficiente para execução e aprimoramento da rede como planejado anteriormente. E após o treinamento, a gente chegou aos seguintes resultados. E o resultado obtido foi favorável. Todos os casos que estão na tela aí tiveram a predição correta e a diferenciação entre cães e gatos. Gerado também pelo algoritmo esse gráfico, e que a gente consegue reconhecer cães e gatos também por imagens incompletas